Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto que está repercutindo pra caraca na rede social, principalmente no Twitter, Pedro do Flamengo, sabe? E o que a galera tá comentando muito sobre é um trecho do testemunho dele na Igreja Batista Atitude, o evento que teve segunda-feira à noite, que eu inclusive iria comparecer e não consegui chegar porque teve uma reunião aqui na minha igreja, aqui na favela, aqui na comunidade, e não pude ir nesse evento que o Pedro estava. Certamente se eu estivesse lá eu ia trazer os momentos da noite, ia trazer a íntegra do testemunho aqui para vocês no canal, como eu já fiz esse tipo de vídeo outras vezes aqui no canal também. A última vez que o Pedro esteve na Igreja Batista Atitude, tirando essa segunda-feira que passou agora, eu trouxe o vídeo aqui no canal, deixei exclusivo para vocês aqui, só que dessa vez não consegui chegar. E aí viralizou a fala do Pedro comentando sobre aquele episódio da agressão, os tempos de Sampaoli, e o que está mais chamando a atenção é a repercussão positiva, assim, até uma surpresa de muitas pessoas quando o Pedro fala que orou pelo cara que agrediu ele. Acho que depois assim do episódio, sabe? E dá para comentar muito sobre essa atitude do Pedro, que aí você vê o jogador de futebol, o exemplo que esse cara passa para tantas e tantas pessoas, o ser humano, a pessoa. E não é por acaso essa fase atual que o Pedro está vivendo no Flamengo, não é mesmo por acaso. Eu acho que tem muitas coisas por trás disso tudo, coisas positivas que merecem ser comentada com vocês aqui. E eu tenho um entendimento legal sobre tudo isso porque, como cristão, dá para perceber muitos fatores positivos a favor do Pedro para ele estar vivendo essa fase grandiosa no Flamengo. Então fica ligado aqui nessa resenha que eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre tudo isso. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Pedro, Flamengo, testemunho, o Evangelho, essa questão da agressão também, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo. Tu que me acompanha aqui diariamente está acostumado, eu falo todas essas coisas porque tô com uma meta que eu tô levando comigo até o final do ano, 10 mil inscritos e esse canal sendo monetizado, então eu vou precisar muito da sua ajuda, da sua moral, da sua colaboração. Clica nesse botão vermelho, faz inscrição para fortalecer, para ajudar. Dá uma olhadinha nas playlists, tem uma parte da playlist que é só sobre o Flamengo, tem outra parte ali além do jogo, que eu comento os assuntos extra-campo, como esse aqui, que viraliza na rede social, que repercute na internet, coisas positivas sobre futebol. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal do YouTube, é verdade, pode parar pra geral. Rapaziada, cara, esse relato do Pedro acho que é de muito impacto, sabe? Porque o Pedro, nessa simples atitude em relacionada a um cara que tinha acabado de agredir ele no vestiário, toda aquela confusão, a polêmica que foi na época, mano, Pedro deu um exemplo positivo para tantos e tantos jogadores, sabe? E é até engraçado, rapaziada, que eu lembro bem na época que teve essa parada do Pedro, tinha um evento marcado nessa própria igreja, que seria o testemunho do Pedro, entendeu? E aí, até comentei com os parceiros meus aqui do Morro, assim, na minha igreja aqui, que eu falei, cara, estourou essa parada do Pedro lá no Flamengo, nos bastidores, eu falei, pô, eu tenho certeza que esse evento vai ser cancelado na época. E foi o que aconteceu. O evento já estava até marcado já. Eu estava em um culto anterior que teve outro jogador de futebol presente que eu não vou lembrar o nome. E aí o cara anunciou no púlpito, pô, o Pedro vai vir na próxima semana aqui na igreja dar o testemunho. E aí foi na época que teve toda essa confusão com o Sampaoli. E aí um pouco depois eles já cancelaram a presença do Pedro por causa de toda a repercussão. O Brasil todo falando sobre aquele assunto. Pedro não podia mesmo aparecer em público para falar sobre aquilo ali, sabe? E aí, tempos depois, o Pedro explica assim a atitude dele relacionado a todo esse acontecimento, cara. E eu consigo perceber nisso tudo o quanto que o Pedro ele tá colhendo todos os frutos de tudo que ele passou no Flamengo desde que chegou, porque eu percebo que o Pedro viveu muitos momentos complicados, cara. O Pedro hoje em dia tá em alta, mas ele já foi muito sacaneado pela torcida do Flamengo, entendeu? Ele comeu o banco por várias vezes pro Gabigol, entrava nos jogos, fazia os seus gols aqui e ali, teve aquele episódio da final da Libertadores, dos tempos de Renato Gaúcho, que ele pouco foi utilizado, sabe? Entrou praticamente nos minutos finais, se não me engano, da
da partida, entendeu? Então o Pedro já foi muito sacaneado no Flamengo, sabe? A mãe dele já foi sacaneada na arquibancada, porque chorando porque o filho não jogava. Pô, teve muito episódio assim contra o Pedro dentro do Flamengo. Então ele suportou todo esse processo, cara, sabe? Trabalhou calado assim pra vencer. Ele conquistou a titularidade no Flamengo jogando bola, fazendo gols, sabe? E ainda, vou dizer assim, ainda mais por agora, vamos falar assim, 2024, que ele conquistou pra valer a torcida. Porque até o ano que o Pedro foi mágico, naquele gol de bicicleta contra o Atlético Paranaense, pô, aquele gol na final da Copa do Brasil, sabe? E todas essas coisas, aquele ano espetacular do Pedro, foi um ano incrível na carreira dele. Até ali a galera ainda tinha uma dúvida quanto a ele, se botava assim no mesmo patamar, Gabigol, Pedro, a torcida brigava pelo Gabigol e discutia em tudo em rede social, entendeu? Botavam os dois contra. Agora, em 2024, as coisas mudaram para valer, sabe? O Pedro hoje em dia tem um reconhecimento gigantesco assim de todo flamenguista. A torcida já preparou música para ele. Aí eu tava vendo esses dias que vai ter um bandeirão com o rosto dele, sabe? Que vai ser exibido na arquibancada, do lado do bandeirão do Zico, do Imperador, do Gabigol, agora do Pedro. Então, cara, ele suportou todo o processo possível dentro do Flamengo. Passou por muito sufoco para hoje em dia estar de pé, sabe? E é isso aí que deixa um grande exemplo para todo jogador, todo ser humano, entendeu? Será que em muitos momentos vai valer a pena você revidar? Você bater de frente, você, digamos que, responder à altura uma agressão, agredindo de volta? Pedro deixou uma lição para todo mundo, sabe? Ele passou por essa situação que ele saiu como errado na história, ou saiu como vilão, saiu como cara de caraca, pô, como é que ele não devolveu? Pô, se fosse eu dava um soco de volta e tudo mais, não ia ficar por isso mesmo. Aguentou todo esse processo calado para agora tá vivendo o ápice da carreira, sabe? Eu ainda acho que não é a temporada mais brilhante do Pedro em comparação a 2022, que ele simplesmente foi absurdo o que ele fez, mas relacionado a protagonismo, não tem como não falar que o Pedro hoje em dia é o melhor 9 das Américas, sabe? Melhor que tantos aí que tem no Brasil, aqui no futebol sul-americano, o Pedro é esse cara, entendeu? Hoje em dia ele é determinante, fundamental pro Flamengo. Ele não é só um cara que faz gols, ele só empurra a bola para debaixo da rede. Não, ele dá opção, ele faz pivô, ele aplica balãozinho, como no jogo de ontem, sabe? Então, acredito que a trajetória do Pedro no Flamengo é muito de superação. E acredito que nesse episódio do São Paulo aí, ele deu um exemplo de como um cristão deve agir em situações como essa. E acredito que o sucesso do Pedro atualmente, a esposa dele esperando os filhos, parece que gêmeos, né? Todo o auge dele, assim, a repercussão que tem no nome dele hoje em dia, tanto dentro de campo quanto fora de campo, acho que é muito a mão de Deus sobre a vida dele. Acho que o Pedro é realmente um cara abençoado por Deus, por tudo que passou nos bastidores do Flamengo. Se eu contei histórias que eu sei, histórias que vieram a público, imagina histórias de bastidores de futebol que não foi noticiado, sabe? Acredito que deve ter muito mais coisa aí que não saiu pra mídia, entendeu? E o Pedro suportou tudo isso. Então acho que o Pedro atualmente brilhando, tendo sucesso, sendo o cara do momento no Flamengo e tudo mais, acho que é só a mão de Deus abençoando esse cara e protegendo ele e dando toda a glória assim pra tudo que ele passou no Flamengo, sabe? Acredito que o Pedro é um grande exemplo de jogador de futebol e acredito que no Flamengo esse cara atualmente é incomparável. Vida longa ao Pedro no Flamengo e que outros jogadores de futebol também venham a ter esse pensamento relacionado à vida, a Deus, a fé, a resiliência, a processo, porque vale a pena muitas vezes você passar por muitas situações complicadas e difíceis para vir a glória de Deus. É isso, rapaziada, deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam de tudo esse posicionamento do Pedro, o que o Pedro fez na situação do São Paulo. Vocês concordam com a atitude dele? Vocês acham que o Pedro realmente hoje em dia é um cara abençoado por Deus?
Deixe seu comentário aqui, me segue para mais conteúdo sobre futebol. Faça inscrição no canal aqui para você ficar conectado comigo a cada resenha. É nóis.